Cara, vamos lá, minha gente. Vamos conversar sobre dinheiro e idade. A vida do idoso não é nada fácil, né? A gente gasta, aliás, gasta muito. Quando vai envelhecendo, a gente vai gastando mais, porque aumenta a conta da farmácia, aumenta o plano de saúde, né? A situação vai ficando complicada. E até pensão alimentícia dos netos pode sobrar para os avós, viu? E como acontece isso perante a justiça? Como é que você vai fazer para recorrer? Essas e outras dúvidas que a advogada especializada em direito de família, Sandra Daniotti, resolve pra gente. Seja bem-vinda, Sandra. Cláudia, obrigada por estar aqui com a Boa gente. tarde, muito obrigada, viu? Prazer é todo meu. Obrigada. Vamos sentar, vou sentar do seu lado, Sandra. Vai bem. Vou pegar minha fichinha, minha água. E vamos lá. Pra gente tentar entender um pouco melhor essa questão. Vamos. Pensão alimentícia de neto. Nossa, aí já começa o babado, já começa o problema. Pode ser problema do vô e da vó? Então, de repente até pode. Quando? Pensa que a pensão alimentícia é obrigação de quem? Vamos lá, do pai da criança. e da mãe. Hoje você pode falar que é da mãe também, porque a mãe também trabalha, também é proporcional o ganho de cada um, muito bem? Mas se um deles ou eles não podem suprir as necessidades dos netos, eventualmente, subsidiariamente, que a gente diz, quer dizer, não pode o principal, né? O sucessório, que é o avô ou avó, os avós, paternos e maternos, podem complementar ou ter que pagar a pensão, sim. Então, veja, vamos colocar a situação. Faleceram os pais das crianças, dos menores, vamos chamar menores, que hoje o Código Civil prevê que até 18 anos. Faleceram. Então, por qualquer motivo, o pai ou a mãe, ou só tem a mãe ou o pai que supre, que é o provedor, não está lá mais para suprir as necessidades básicas dos filhos. Então, quem é que vai responder por isso? Então, aí os menores, através de uma ação judicial, no fórum, processo, ele vai buscar os seus direitos junto aos seus ascendentes, que são os avós. E esses avós, é interessante a gente falar para as pessoas, porque diz assim, olha, o pai paga a pensão, mas não supre as necessidades. Mas aí é só a parte paterna? Não necessariamente. Então, quando se ingressa com uma ação contra os avós, normalmente tem que se ingressar contra os avós paternos, que são os pais do pai da criança, e os avós maternos. E como funciona isso? De forma igualitária, proporcional, dividido, né, dentro das possibilidades. Isso quando não tem o pai e mãe, que morreram. Isso, morreram ou, vamos lá, eles não existem mais nesse plano, morreram, então não tem como recorrer. É uma situação. A gente já está explicando como funciona e a condição para ingressar com a ação contra os avós. Mas existe a condição de que os pais não oferecem nenhuma condição de suprir as necessidades. Então, vamos lá, nenhuma condição e depois eu vou falar proporcional. Pode pouco, mas pode. Então, não pode de nenhuma maneira, então você já buscou, porque o importante, Cláudia, é que as pessoas saibam o seguinte, você não pode pular e ir direto para os avós. Isso é uma pergunta recorrente, as pessoas sempre falam, olha, mas o pai ganha muito pouco, o pai está sempre desempregado, então eu já vou entrar direto com ação contra os avós. Não pode, porque, como eu disse anteriormente, é subsidiário. Então, o que acontece? Primeiro, Cláudia, ele tem que ingressar com ação contra quem de direito, contra aquele que realmente tem obrigação, demonstrado durante todo esse circuito processual, que não tem condições, já foi atrás, já buscou e tudo mais, não tem condições, então, provado isso, aí subsidiariamente vai dizer o seguinte, olha, não tem, a gente já buscou, não existe possibilidade, então nós vamos fazer o seguinte, vamos ingressar contra os avós, aí pode buscar. Tá. Eu tenho muitas telespectadoras que me relatam que tem problemas com o filho dependente químico, que está em tratamento, né? Então, assim, tá aqui, se Deus quiser vai ficar bem, vai dar tudo certo, mas por um bom tempo está afastado. Então, não ganha, né? E às vezes nem é só o pai, às vezes é o pai e a mãe. E aí, aquela que está mais próxima, vamos supor que seja a mãe paterna, a avó paterna, ela vai pegar aquela criança como se fosse responsabilidade dela, porque afinal de contas, os pais não estão dando conta. No caso, essa avó, ela
teria o direito de dividir as despesas desse neto com a outra avó, é isso? Sim. Olha que bacana isso que você falou. E veja, vamos complementar ainda mais essa pergunta para ajudar as pessoas, vamos? Vamos dizer assim, os pais têm esse problema de dependência química ou qualquer outra que impede de trabalhar, que impede de cumprir a sua obrigação, vamos dizer assim. Aí, a avó paterna ou a avó materna ou o pai, o avô paterno, um deles resolve buscar essas crianças, esses menores, dizer assim, eu vou cuidar porque o meu filho está afastado, a minha filha está afastada, às vezes os pais, os dois, o casal, afastado, não tem condições, então ele diz assim, eu vou cuidar dessa criança e vou suprir as necessidades. Veja, é importante que você busque a guarda dessa criança, ainda que seja temporário. Porque você vai se tornar o guardião daquela criança, porque os pais, naquele momento, não podem responder por ela. Muito bem? Então, aí, inclusive, se os pais tiverem direito à percepção ou recebimento de parcela de INSS ou coisa assim, essas crianças vão ter direito da parcela a título de pensão alimentícia. Então, é importante o que, Cláudia? Tornar juridicamente estabelecida a situação dos menores, sempre focando a questão dos menores. Agora, quem ficou com a guarda da criança é responsável por toda a parte financeira, todo o gasto dessa criança? Ou os outros avós que não têm a guarda também precisam ajudar? Também precisam ajudar. E de que forma? Às vezes acontece amigavelmente, claro. Se eles tiverem consciência, souber dizer assim, olha, realmente ele está cuidando, não tem obrigação, esses avós não têm obrigação única e exclusiva, né? Isso é questão de consciência, de dignidade, mas você sabe... Que às vezes não tem, né? Não tem. Então, o que acontece? Bater na porta do judiciário e dizer o seguinte, olha, embora sejamos avós, temos a responsabilidade, vamos dizer, chamar parcial, que não é parcial, mas assim, de complementação subsidiária, momentânea, temporária, a gente não sabe quanto tempo, ou pode ser definitiva, até que a criança adquira a maioridade. Eu preciso da sua ajuda. E aí vamos fazer o quê? Dividir entre os avós. Os vivos, o que tiver vivo, o que tiver condição. Dentro do quê, Cláudia? Proporcionalidade. Percebe? Se a criança gasta 6 mil por mês, vamos dizer assim, e esse casal, os avós, eles ganham 6 mil, é óbvio que eles não vão poder pagar. Eu estou falando hipoteticamente o valor. Então, é dentro do que é possível, da proporcionalidade vai ter que ajudar. Perfeito. Vou voltar aqui já já e a gente continua, tá bom? Vem. Precisamos. Ah, doutora, eu não fico sem, a minha cabeça melhorou, eu tava tão esquecidinha, sabe? Minha avó. Depois do Covid, piora. Você também sentiu? Também. Então pode pedir porque você vai gostar. Cabelo e tudo. Não é papo furado não, isso aí é tiro e queda. Verdade. Vamos lá, gente. Meu filho está internado e não tenho condições de pagar a pensão do meu neto. Existe algum benefício ou auxílio? Então, se ele está internado, está acamado, está com problema de saúde, provavelmente eu sugiro que busque o INSS se ele tem o trabalho, se ele está cadastrado junto ao INSS, pediu o auxílio doença e provavelmente essa criança vai ter esse benefício. Não existe LOAS no caso desse? O LOAS é no caso de quando a pessoa não tem nenhuma possibilidade, não tem ajuda, não mora sozinho, é uma situação específica, precisa tomar cuidado com isso. Se tem um trabalho, Cláudio, se já teve um registro em carteira, então tem direito a um afastamento. É que eu já estou pensando o seguinte, talvez, vamos supor, não sei se é o caso. Tá. Que ele tenha sido internado por dependência química, foi internado, mas já estava sem trabalhar, de repente estava numa condição de rua, enfim, a gente não sabe. Sim. E aí ele não tem direito ao INSS. Aí essa avó não tem como pagar a pensão do neto. Tem algum recurso ou não? Então, na verdade, se ele trabalhou, se ele tem essa vinculação alguma vez teve na vida, ou se esse benefício por ele ter esse problema de dependência química, tem que buscar junto ao INSS. Mas eu não creio que seria o LOAS, viu? Porque tem que procurar um advogado especialista. Eu sugiro que procure um advogado especialista para, se tiver, a criança vai ser beneficiada, com certeza. Muito obrigada. A próxima pergunta, vamos lá para ela. Vira a página, produção. Sou pai e quero a guarda do meu filho, porém minha ex-esposa não trabalha. Eu preciso de ajuda para pagar as contas. Posso entrar na justiça para solicitar ajuda aos pais dela?
Veja, primeiro você tem a guarda ok, se o juiz entender que a melhor pessoa para cuidar dessa criança é ele vai ter a guarda, independente, isso não depende se a mãe trabalha ou não. A guarda não quer dizer riqueza, quer dizer melhor possibilidade de cuidar da criança. Agora, se ela não tem condições, ele adquirindo a guarda da criança, ele vai ser o responsável e ele tem que pedir essa pensão, a mãe tem que ajudar de uma forma ou de outra. O desemprego não é uma resposta para dizer assim, não posso pagar a pensão. É filho, é responsabilidade sua e você vai ter que assumir. E vai ter que passar por aquele calvário. Mostrou que a mãe não tem condições, vai buscar dos avós maternos? Sim, mas primeiro tem que pedir aquele que tem a obrigação. Não pode pular. Não pode pular, exato. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Bom, né? Assunto importante. Como funciona a pensão em guarda compartilhada? Olha, a guarda compartilhada é uma coisa, a questão da pensão é outra. As pessoas confundem muito. Guarda compartilhada não é uma semana fica com a criança um, outra semana o outro. Olha, eu vou pagar só uma semana, eu não vou pagar outra. As despesas da criança independe dessa questão. Compartilhar guarda significa compartilhar o convívio, compartilhar as despesas também, compartilhar que escola vai, qual médico, etc. Agora, a questão da pensão, você não pode dividir assim. A pensão é, escola tem todo mês, luz, água, internet, festinha, sapato, vestimenta, mercado, tudo, todos os meses. Então, não é que é dividido. O juiz pode até dizer o seguinte, a senhora trabalha? Trabalha. Quanto a senhora ganha? Eu ganho 2.000. Dentro desses 2.000, a senhora vai pagar um X valor de pensão. E o senhor vai pagar, ganhar quanto? 5. E o senhor vai pagar mais, porque o senhor ganha mais. É a pensão. A guarda compartilhada é outra história. As pessoas confundem. Às vezes o pai fala assim, doutor, eu quero a guarda compartilhada porque eu pago muito de pensão e compartilhando eu vou diminuir a pensão. Não, não procede. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a questão da pensão. A pessoa que não tem a guarda do filho, ela fica com o filho eventualmente um final de semana sim ou não, enfim, certo. Não sei. Ela tem direito a receber alguma pensão, porque quando o filho estiver com ela, se ela não tiver nenhum recurso, ela vai ter que levar para passear, dar comida. Veja, se ela não detém a guarda, ou ele ou ela, pega a criança a cada 15 dias... Esse pensamento de que a cada 15 dias, naquele final de semana, desconta da pensão é totalmente errado. É a mesma coisa o pai que pega só nas férias e diz, nas férias eu não vou pagar a pensão. Mas vamos supor, vamos pensar assim, Tá. O pai é que paga a pensão. Certo. Ele que tem a guarda, não, ele que tem a guarda da criança. O pai que paga. O pai que paga. E ele tem a guarda. E ele tem a guarda. Ele tem que pagar alguma pensão para a mãe, que vai ver eventualmente? Não, é o contrário. Não tem que. Veja, só se for dividido. A mãe que teria que dar pensão. Proporcionalmente. A mãe, não tendo a guarda, o guardião tem que requerer e aquele que não tem que suprir as necessidades dentro da proporcionalidade. Entendi. Percebe? Então, ele tem que requerer. E outra coisa que é importante falar, a pensão é do filho. Então, não adianta você também falar assim, eu não vou querer a pensão porque eu não vou pedir, eu pago. A pensão é da criança. Então, você está fazendo a parte que a criança não pode, ele não tem condições de fazer. Se não for usar, guarda num lugar que quando ela crescer é dela, é isso? Sim, seria isso, guardar, porque pensão é para necessidade básica, tá? Então, se pensa assim, quando você chega para o juiz e fala, tá sobrando, eu vou guardar, fazer poupança. Vai dizer assim, não. Pensão é para a sobrevivência e não para a poupança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Eu já tive casos que pais conscienciosos dizem assim, tudo bem, sobrou 1.000, sobrou 2.000, vamos abrir uma previdência, ou vamos fazer uma conta e vamos guardar quando tiver 18, 20, faculdade, já tem o direito. Olha que coisa linda. Mas isso é uma situação bom se fosse muito, assim sempre, muito. Né? Doutora Sandra está no Instagram como Sandra_Daniotti, com 2 T's. E o WhatsApp dela é o 11 9 45 54 3405. 11 9 45 54 3405. Cláudia, muito obrigada. Obrigada Eu que agradeço, a todos. Uma boa tarde. A gente vai aprendendo, e vamos resolvendo, né? Obrigada, Com viu? certeza. E a gente precisa. Não pode brincar com essas coisas. Isso tudo causa tanto estresse, tanto desgaste, né?